Olá, tudo bem? Você está em Vereadores BR, o podcast especializado em política mais próximo de você. Hoje o nosso convidado é o vereador Claudemir Ertel, do PSC, da cidade de Rebouças, no interior do estado do Paraná. Vereador, bem-vindo. Eu agradeço, Márcio, o convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui. Parabenizo desde já a iniciativa e a forma com que vocês vêm trabalhando, já vêm acompanhando já há algum tempo o desenvolvimento desse trabalho. E para mim é uma me sinto muito enobrecido estar aqui com vocês, aproximando a população um pouquinho mais do papel, as atividades de um vereador do interior, numa cidade pequena. E esse bate-bola vai ser feito também com o Nélio Assir, que é coordenador e marqueteiro político, com mais de 40 anos de experiência. Bem-vindo, Nélio. Obrigado, Márcio. Prazer inominável, nobre Edil. Ou melhor, que bom que você está aqui, Claudemir. Conheço a tua trajetória e sei que tem muito a acrescentar nesse programa. Obrigado pela sua presença. Então vamos lá, quem é Claudemir Ertel? O Claudemir, vamos passando a vida em revista rapidamente. Eu sou professor de educação física, também sou advogado, fui prefeito no mandato em Rebouças, 2013 e 2016, e hoje sou vereador dessa última legislatura. Casado com a Carla e pai da Mariana e da Manuela. Muito bem. Como que ser prefeito e depois voltar a ser vereador? Porque o que a gente imagina, e é muito comum você ser vereador e depois ser prefeito e depois pensar, de repente, deputado estadual, federal, assim, numa graduação política. Você fez o caminho inverso. Como é que é isso? Sim, muitas pessoas até me questionaram e me questionam até hoje o porquê. Eu entendo que dentro de uma graduação, se assim nós podemos qualificar, eu entendo que não seja. Muitas vezes, até por questões de viabilidade, visibilidade e acompanhamento das atividades de um povo, de uma população, de uma cidade, acontece normalmente da pessoa ser vereador e na evolução da sua vida pública acabar virando prefeito. O meu caso foi diferente, então eu nunca tinha sido nada envolvendo política, tinha sido funcionário público, já tinha trabalhado em prefeituras, conhecia da dinâmica administrativa de municípios, já tinha prestado consultoria, assessoria jurídica para alguns municípios, e naquele momento, que era um momento diferenciado que acontecia na política nacional, o grupo político que me aceitou, na época eu acabei sendo eleito prefeito. E o vereador era sempre uma dificuldade, muitas vezes, enquanto prefeito, o distanciamento, que uma cidade pequena tem essa peculiaridade. A relação é muito próxima entre o prefeito e os vereadores. Em alguns casos, parentes. Né? Parentes. E a minha relação, digamos, enquanto prefeito, foi muito difícil, porque eu fui eleito dos 9 vereadores da Câmara, foram eleitos somente 3 na situação. Eu tive 6 vereadores de oposição. Então foi um caminho muito árduo, muito difícil, um mandato muito pesado, com muitas polêmicas, porque os grupos políticos lá são muito acirrados nesse sentido, mas foi um engrandecimento muito grande, porque hoje, como vereador, eu entendo o papel que o prefeito exerce dentro da administração geral, da gestão do município, e a importância que o vereador determina dentro de todo esse processo. Então, respondendo essa pergunta não como uma graduação, a minha vocação, eu percebo assim que tem muito com o legislativo. Estou gostando muito de ser vereador. É algo muito importante você estar mais próximo do povo. Por mais que seja uma cidade pequena, o prefeito acaba não conseguindo atender todas as demandas com precisão. Depende dos secretários da sua equipe. Mas essa minha passagem enquanto vereador está sendo muito rica de informações, porque cada vez mais eu conheço mais da minha cidade e das demandas e as necessidades do povo. Olha, eu conheço o Claudemir praticamente desde criança. E a pergunta que eu vou te fazer agora, Claudemir, é como é que é um vereador, estando na oposição, ter que votar as suas próprias contas com o prefeito? Esse é um caso atípico no Brasil. Atípico. Então, o prefeito, então, após o término ou durante o seu mandato,
existem as aprovações de suas contas que passam pelo Tribunal de Contas. Na verdade, é algo assim muito polêmico, muitas vezes, que as pessoas imaginam que vai ser feito um escrutínio pormenorizado de todas as contas do prefeito. Mas não é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, existem alguns limites constitucionais e legais que o município precisa respeitar e esses parâmetros que são analisados pelo Tribunal de Contas. Eu tive uma peculiaridade que em 2014 nós sofremos, o estado do Paraná todo sofreu, e Rebouças não foi diferente, a maior enchente da história da cidade. E isso causou um descompasso nas contas do município porque existiam prioridades pós o período da enchente que necessitaram a atuação direta do prefeito. E isso ocasionou uma demora na aprovação dessas contas no tribunal e que vieram somente no ano de 2022, o ano passado. Claro que eu não pude votar essas contas por uma questão jurídica e legal, a legalidade não permite. Então, o suplente que vinha logo após dentro da chapa que nós tínhamos do PSC, foi chamado para fazer a votação da aprovação das contas. Mas o senhor teve que abrir mão do cargo por um período? Não, somente naquele momento. Então, naquela sessão específica, são duas, na verdade, sessões específicas, sim. E no meu caso foram duas contas. Foram as contas do ano de 2016 e as contas do ano de 2014. Então, já no primeiro ano de mandato como vereador, em 2020, vieram as contas de 2016. Então, eu precisei me licenciar, tecnicamente falando, para que o suplente pudesse assistir e acompanhar a aprovação dessas contas, que veio do tribunal aprovar. E daí, agora que vieram as últimas, no caso de 2014, para serem aprovadas, eu tive que me licenciar novamente. Mas durante todo esse período, respondendo o que o Nélio perguntou, eu tive até ameaças dentro da Câmara de Vereadores, de alguns colegas, dizendo, mas tem as suas contas, você como oposição, você precisa respeitar o posicionamento aqui, porque tem as suas contas para ser votadas. Então, são peculiaridades que envolvem a política dentro de um município pequeno. Cabe até um assédio aí, né? Assédio político. Um assédio. O assédio político. Faz parte do jogo, né? Claro, a gente sabe, brinca, mas a gente sabe que é do jogo, né? E a gente tem que saber lidar com isso. E como vereador de oposição, eu tive que respeitar esses anseios e agora, tendo total autonomia, eu consigo trazer situações assim mais esperadas, principalmente pelas pessoas que votaram em mim, esperando a atuação de um vereador de oposição. Então é isso que nós estamos conduzindo, pelo menos esse penúltimo ano e o último ano que será o ano que vem. PSC. Por que o PSC? O PSC, então, sempre fui do PSDB. Eu fui eleito como prefeito pelo 45, até na cidade, até hoje. Alguns jovens que na época eram crianças, que a campanha ela foi muito bonita em 2012, o 45 na rua. Então foi um nome que caiu nas graças do povo na época. E por questões partidárias que aconteceram no transcorrer dos anos dentro do Estado, eu tive que optar por outro partido e poderia ter sido candidato a prefeito já no ano, digamos, nas eleições passadas, mas por uma conjuntura local e o grupo político que hoje tem o seu mandato lá, nós optamos, no caso eu optei em sair como candidato a vereador pelo PSC para fortalecer essas bases de oposição, para que agora, o próximo ano, nós tivéssemos a oportunidade de trazer uma diretriz diferenciada eleitoral para o nosso povo. Bom, então você está se colocando como pré-candidato a prefeito? Olha, muitas pessoas perguntam, né? O pré, o que se fala? Nós temos uma questão de legislação que não permite, isso aí pode ser classificado. Você não pode pedir o voto. Não pode pedir o voto. Mas sim, então dentro do grupo existe uma acepção muito grande. Eu tenho um respeito muito grande pela minha cidade, porque sou nascido e domado naquele lugar. Quem nasce em Rebouças é o quê? É rebouçense. Muitas pessoas falam que é louco, né? Mas brincadeiras à parte, é rebouçense. Então, sou rebouçense nato, tenho um amor, uma adoração por aquela terra e entendo que o próximo mandato que virá, ele terá vários desafios diferentes, porque nós teremos a metade de um mandato, tanto de presidente quanto de governo, certo? Envolvendo
possível reeleição federal, não pode mais a reeleição estadual, dependemos muito dos municípios pequenos de emendas, recursos que vêm de secretarias, e eu entendo que o próximo mandato será um mandato pautado em muita responsabilidade com o desenvolvimento, a urbanização das cidades do interior. Desde essa questão que nós estamos aqui hoje falando de podcast, né, é uma coisa muito moderna. O interior ainda não agregou. Os jovens hoje têm isso como algo muito presente, mas a população em geral é algo que está aprendendo agora a utilizar bem as redes sociais. A gente está passando por um período de transformação e nós aqui somos a última geração que viveu num mundo sem rede social. E a partir de agora, né, exato. Olha só, complementando só essa situação, vindo a Curitiba, então nós temos em Palmeira um restaurante conhecido que é o Girassol. Então, enquanto fui prefeito, conversando com funcionários mais antigos da casa, que já aposentaram, comentavam que antigamente os prefeitos, quando vinham até a capital, tinham o Girassol como ponto de parada. Sim. Saíam de madrugada. E daí, quando tinha alguma situação que precisava pedir mais para o prefeito, que não estava na listinha que tinha sido encaminhado, ligava no Girassol. O prefeito já passou e... não passou ainda. Então, a hora que ele passar, pede para ele retornar, ligar para a prefeitura, que nós temos mais coisa para pedir para ele. E hoje não, nós temos hoje a comunicação no nosso bolso. Inclusive, eu entendo que o corpo humano nas escolas teria que ser redividido. Nós teríamos que ser, estudamos cabeça, tronco e membros. Hoje nós teríamos que ser a cabeça, tronco, membros e o celular. A comunicação diária de uma pessoa que usa ativamente a rede social é maior do que a vida inteira de uma pessoa do século passado. Não, hoje as pessoas ficam mais tempo ligadas numa rede social do que ficam no horário de trabalho. Com certeza. Complementando isso, Marcio, então eu gosto de estudar e ler a respeito da história. Hoje, com a capacidade que as redes sociais têm, em um mês, um jovem recebe mais conhecimento que uma pessoa numa vida inteira no século XIX. É isso aí. É isso aí, as informações vêm muito. Né? Mas na sua fala anterior, eu fiz 2 apontamentos aqui. Um deles, Nélio, é porque assim, nos outros encontros que a gente teve aqui, outros vereadores da região metropolitana, de Curitiba, eles não têm esta visão mais ampliada que o senhor falou. Por exemplo, entendendo que em 2024 teremos uma provável reeleição federal ou uma mudança de governo e que aqui no governo do estado do Paraná não haverá reeleição. Então, quer dizer, pensando nisso, você já fez um panorama que já vai conduzir a sua candidatura ou não. E aqui a gente percebe que os vereadores aqui não têm essa visão tão ampliada assim. Será que é por conta da questão geográfica? Não é questão geográfica, não. É a questão do pires na mão. Não. Essa é uma realidade, infelizmente é uma realidade, que os prefeitos de cidades do interior, principalmente cidades pequenas, abaixo de 40, 50 mil habitantes, dependem do governo do estado para tudo. Não. Porque o repasse de FPM e ICMS não dá vazão às necessidades dos municípios. E um grande problema que eu vejo nesse momento, e gostaria até que o Claudemir discorresse sobre isso, essa reforma tributária que está na Câmara prevê a unificação através do IVA, se não me engano, né? Imposto de Valor Agregado, que todos os recursos passarão a ser arrecadados para a União. Né? E depois a União fará a devolução aos municípios. A minha grande pergunta é, até que ponto ficar na mão da União com todos os tributos pode interferir na administração dos municípios de pequeno porte? Bom, é uma pergunta extremamente complexa, mas muito importante. Até agradeço a sua pergunta. Então, como advogado e tributarista, um pouquinho do conhecimento envolvendo o direito tributário, eu posso discorrer a respeito do caso, da situação. O pires na mão é uma coisa normal do prefeito de pequeno município, porque nós temos a gestão, o prefeito do pequeno município, ele tem a gestão da sua despesa, mas não tem a gestão da sua receita, porque a receita é vinda principalmente do FPM e do ICMS do Estado. Então, você consegue estabelecer as suas despesas, mas a receita ela é oscilante, principalmente em função do imposto de renda, que nos meses de julho, agosto, eles têm, no caso, as pessoas recebem o imposto de renda, a restituição. E isso descapitaliza o FPM.
Então, o que acontece? Aqueles 50% de folha de pagamento do município que representa no mês de junho, vamos imaginar que seja 2 milhões e que a arrecadação em média é 4 milhões e representa 50%, no mês de agosto e setembro pode representar 52%, 53%, sendo a mesma despesa, mas a receita diminuiu. Então isso é um malabarismo muito grande que os prefeitos têm que fazer. Sobre a questão da reforma tributária, eu entendo que terá que existir uma composição muito grande e uma organização política do repasse desses recursos. Eu compreendo que o FPM ele é igualitário, ele consegue repassar o valor pelo número de habitantes, digamos, de cada município. Eu entendo que existindo a unificação desses impostos, será mais fácil, porque será um ente que fará, digamos, o repasse desses valores. Não terá a questão do ICMS, que o Estado repassa também de 3 a 4 parcelas mensais para os pequenos municípios. Então, respondendo a sua pergunta, Nélio, centralizando no governo federal, eu creio que os valores não terão muitas alterações, porque o dinheiro vai ser o mesmo. A arrecadação, se mudar a arrecadação, essa melhora na guerra fiscal, não existindo a perda de impostos, o pagamento em duplicidade que acontece muitas vezes, possa melhorar a planta de arrecadação e isso possa trazer para o município um aporte maior de recursos que não seja através do FPM e do ICMS. Muito bem, como que é a configuração da Câmara lá de Rebouças, assim, situação, base, tem partidos de esquerda, como que é essa relação, inclusive com a Prefeitura? Com a Prefeitura. Na verdade, existe uma oposição e uma situação, mas sabendo das dificuldades que é a gestão de um município, eu fui eleito como vereador de oposição, mas não exerci oposição como foi feito comigo, uma oposição assim, aguerrida, desenfreada muitas vezes, desarticulada. Então a oposição... É aquele negócio, não sei nem o que é, mas se vem de lá, eu sou contra. Exatamente. Então eu exerço a oposição dentro das condições assim que eu entendo que o meu posicionamento vai interferir naquilo de forma positiva. Mas naquilo que seja propositivo para a população, por mais que tenha sido eleito como vereador de oposição, eu compus a mesa. Então, Rebouças teve uma organização entre os vereadores, por mais que sejam partidos de direita, esquerda, ou seja, oposição à situação, nós conseguimos demonstrar para o nosso povo que é possível existir o diálogo em benefício do município, mas desde que não interfira na legalidade e a transparência, que são os princípios fundamentais de qualquer legislatura, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora. Agora não é nem pergunta, agora eu quero saber um pouco da tua história. A tua história como garoto, como jovem, até chegar na prefeitura. Eu sei que essa história é uma história diferente que poucas pessoas, quem sabe, saibam. Então, o meu pai era motorista da prefeitura, motorista de ônibus da prefeitura. E a minha mãe era professora também do município. Então, eu me criei, então na época... não existia a lei de responsabilidade fiscal e o prefeito tinha uma facilidade maior de atender as pessoas. Então, na época, o meu pai era motorista do transporte escolar e durante o dia ele levava as crianças para as escolas, que era o normal, e à noite fazia o transporte dos universitários para a cidade maior, que era Irati. Então, eu me criei desde pequeno tirando o pó dos bancos do ônibus do município para que os jovens que iam até a universidade pudessem ter o banco limpo para fazer a sua faculdade. Então, a prefeitura sempre esteve presente. Se você pegar o álbum de fotografias da minha infância, então sempre teve escola, sempre teve ônibus, sempre teve prefeitura, quem era o prefeito, quem eram os vereadores, então sempre foi uma coisa muito presente, a política na minha vida de uma forma indireta. Os anos correram e o meu avô, inclusive, eu tive uma passagem rápida no fórum eleitoral, enquanto estagiário, dentro do curso de Direito, e eu descobri que o meu avô, na época, tinha sido candidato a vereador e tinha sido suplente, com 46 votos. E o mais votado tinha alcançado 150 na época. Então, descobri que a família já tinha essa concepção. Mas os anos vieram, eu me casei numa cidade vizinha, que é Rio Azul, de uma família também de políticos naquela cidade.
e fui convidado na época para ser secretário de esportes naquela cidade. E ali a política aflorou muito mais ainda, né? Porque secretário você tem que entender da questão política, né? Passado isso, formado em Direito, comecei a advogar, e daí que entrou essa questão da ideia política. O grupo político, que na época não tinha um candidato assim bem desenhado para a época, precisava de uma novidade. E aquilo aconteceu, e de uma maneira assim que até hoje as pessoas perguntam, né? Era uma eleição contra um prefeito que ia para uma reeleição, que ia para um 4º mandato, e o povo quis mudar naquele momento, e assim que nós conseguimos trazer um pouco de uma diferença, um tempero diferente para a questão da gestão política, a gestão pública do município de Rebouças. Como você sempre comenta, Nélio, Márcio, a questão cada campanha tem o seu perfume, tem o seu cheiro, né, as suas características. Então, às vezes, dá saudade de viver um momento como aquele, de estar junto com o povo novamente. E a campanha está cada vez mais engessada, né? A gente fala sempre aqui nos programas a questão da rede social, da importância da rede social, mas na cidade do interior é assim também. Eu sei que Rebouças tem próximo de 15 mil, né? 15 mil habitantes. Como que é essa relação com a rede social de uma cidade do interior? A rede social, ela tem entrado na casa das pessoas através dos jovens. Então, o jovem tem levado para isso, para dentro. Que não é o pai, não é a mãe, não é o avô, mas é um neto, de repente, que começou ali e as pessoas começaram a entender que a relação social hoje ela é muito mais viva na rede social que no próprio dia a dia, no físico. Eu sempre brinco que as redes sociais, nós temos assim as características de cada uma. É que o Facebook eu tenho amigos, né? Quanto mais amigos. O Instagram eu sou feliz, né? Porque no Instagram você nunca vê ninguém. Todo mundo é bonito, né? O WhatsApp é terra de ninguém. Em município pequeno, como é o nosso lá, tem exercido um papel muito grande dentro da sociedade, mas ainda a rádio ela representa muito. Cidade do interior, hoje nós temos um modelo misto, que é a imagem que vem através das redes sociais, mas na notícia ao vivo que vem no rádio tem uma força muito grande. O interior, o rádio, ainda permanece muito vivo. Essa diferença da comunicação, por que eu perguntei? Porque nas capitais, por exemplo, e nas cidades maiores, nas metrópoles, o jornal impresso ele perdeu muito. Mas nas cidades do interior, por exemplo, a Adjora, que é a Associação dos Donos de Jornais do Interior, ela ainda se fortalece. Então, porque para aquela comunidade, a coluna social é importante. Saber quem fez aniversário, a filha do fulano que casou, o classificados. Então, acho que é mais ou menos isso. E a rádio local também tem um papel importante, né? Nélio lembra disso, na Faculdade de Jornalismo tem um ditado que mais vale um corpo na esquina do que os 300 do Japão. Né? Isso quer dizer que, às vezes, a informação próxima ali ela é muito mais importante do que uma notícia nacional, uma notícia mundial, né? Que as pessoas veem isso fácil nas redes sociais e nos grandes veículos de comunicação daí. Isso é fácil de nós conseguirmos entender, porque nós, enquanto políticos, nós temos curiosidades também. E a gente desprende, muitas vezes, pesquisas de aceitação pública. Existem institutos de muito respeito e muita responsabilidade que conseguem nos entregar essas informações. E isso, dentro de uma última pesquisa que nós fizemos, ficou evidente que aquilo que envolve a questão política, a rede social, ela tem aí quase 70%, 60 e poucos % que as pessoas acompanham. Mas quando se trata das notícias envolvendo a prefeitura, as atividades do município, o rádio é o mais ouvido. O senhor usa bem a rede social? Uso, mano. As redes sociais TikTok também. TikTok. Faz dancinha no TikTok? Também dancinha. Então, o TikTok hoje é impressionante. É a marca visível de como que é a comunicação. Se em 3, 4 segundos aquilo não te prender, já era. E o algoritmo, que é o que regula, ele entende que, na verdade, aquilo que você mais gosta de ver, aquilo que te prende mais, ele manda sempre mais aquele conteúdo e você vai ficar sempre naquele círculo. Na perspectiva desse programa é justamente dar voz ao vereador. Já falamos isso em outros programas. E esse algoritmo que você acabou de falar, nós pretendemos fazer com que ele leve esse programa para o Brasil inteiro. O programa chama-se vereadores.br, ou seja, Vereadores do Brasil. Nós queremos que nossa imagem, nossa conversa franca, aberta, livre com os vereadores,
propague pelo país inteiro, porque esse aqui é um púlpito do vereador, porque deputados, prefeitos, governadores têm o seu espaço na mídia, muitas vezes gratuito, muitas vezes pago. Aqui não. Aqui é o espaço onde o vereador vem contar as suas dificuldades, das suas perspectivas. Então, a gente agradece muito ao desprendimento de um vereador sair do interior e vir para essa mesa colocar a sua experiência. Então, quero te agradecer de antemão por você estar aqui nesse dia de hoje. Ô vereador, e qual é a sua principal atuação lá na cidade? Porque tem alguns vereadores que são mais zeladores, né? Que cuidam da cidade, trabalham com asfalto, roçada, zeladoria, aquela coisa toda. E tem vereadores que são mais legisladores. Certo. E tem vereadores que são territorialistas e outros têm bandeira. Como que o senhor se classifica assim? Tem que ser um pouco de tudo. Vereador em cidade pequena ele tem que ser clínico geral. Ele não tem como, digamos, se estabilizar ou se ater num detalhe único de uma bandeira. Uma coisa que eu acredito que em todo e qualquer município do interior, e os colegas que vão nos acompanhar, vereadores, vão talvez rir do que eu vou falar. O meu avô dizia que quando tinha uma lombada nova, meu avô falava um vereador deitado. Porque, olha, em Câmara de Vereadores de cidade pequena, eu acredito que o que mais se pede é lombada. Cidade grande também. Também, porque o advento é assim, a questão do asfalto, né? O asfalto é algo que, para cidade pequena, também eu creio que a cidade grande não é diferente, né? Mas ele tinha que mudar de nome, ele tinha que ser Felicidade. Porque o asfalto, a pessoa chega em casa, não leva sujeira para dentro de casa e quando sai de casa não pisa na sujeira, né? E daí o que acontece? Faz o asfalto? Muito bem. Mas o que acontece? O povo quer saber de correr. Sim. E daí não tem a questão do respeito às leis de trânsito, né? Que é uma coisa óbvia. E acontece na questão da lombada. Esses dias me questionaram a respeito também de leis, enfim, né? Daí me questionaram sobre a questão do uso do capacete. Daí eu até falei isso aí na própria Câmara, eu comentei. Que mais lombada, falei, tem que pôr lombada. A lei do capacete, ela não teria que existir, o capacete. Viu? É óbvio, se você quer morrer, a seleção natural vai levar. Então aqui no Brasil, nós brasileiros temos mais medo às vezes de pagar uma multa do que morrer a 180 por hora. Perfeito. Então essas questões envolvendo o município pequeno, o asfalto sempre vai ser uma busca incessante para qualquer vereador ou para qualquer prefeito de colocar asfalto na sua cidade e a lombada vem depois. O vereador deitado que pediu a lombada para colocar no seu bairro lá. E daí a atuação, nós temos um município que tem uma área rural muito grande. Então nós temos uma demanda muito grande do cascalhamento, que é a questão é o primário, tem que pôr cascalho. Então o município tem que ter lá a mina, tem que ter de onde tirar o cascalho, tem que ter o britador, tem que ter os caminhões. Isso corresponde aí, eu creio que mais da metade das demandas que vem numa Câmara de Vereadores de interior é a questão da pavimentação primária nas estradas vicinais. Isso eu creio que seja o primeiro de tudo. E a segunda, que eu entendo que seja uma demanda grande do povo, é a questão da saúde. A saúde sempre vai ser uma dificuldade muito grande para qualquer gestão, porque o sistema que nós temos, que é o PSF, o Programa da Saúde da Família, eu entendo que ele é maravilhoso, ele é perfeito na sua concepção, mas na sua execução tem as suas peculiaridades e os erros. Porque você vai ter um agente comunitário de saúde que vai bater na porta da tua casa e vai fazer o contato inicial, primário, com as pessoas, se tem um idoso, se tem uma criança, uma gestante, ou alguém que tenha uma comorbidade, né, algo nesse sentido, e traz essa informação para dentro do posto de saúde. A equipe do enfermeiro, os médicos e o médico da saúde da família, ele teria por obrigação chamar a pessoa pelo nome, já porque sabe das condições. E aí que envolve as necessidades que daí eu trouxe. Para nós lá é anteprojeto, e eu quero trazer isso para vocês também, sobre a questão do perfil do médico dentro da cidade do interior. E aí que vem, muitas vezes, essa questão do mais médicos, de poder levar médicos para as cidades, porque esses profissionais muitas vezes não querem se estabelecer em municípios pequenos, por uma questão lógica. Muitas vezes, numa altura da sua carreira profissional, ele vai procurar um pouco mais de conforto, uma estrutura melhor para a família, que a cidade do interior não traz isso. E eu trouxe, através desse anteprojeto, essa indicação, uma situação que o município subsidie, pague o estudo, no caso de 5 profissionais de cada vez, digamos assim.
cada período. Então, serão 5 jovens que, através desse projeto, traz essa situação, serem selecionados, que tenham sido estudantes do fundamental ao médio dentro do município, certo? E que tenham um filtro social, um estudo social, uma comissão que possa avaliar essas pessoas, esses jovens, para poder participar desse programa, e que o município pague, subsidie durante lá os 6, 7, 8 anos que seja o curso de medicina, e após a conclusão, que esses jovens, esses profissionais retornem ao município e que parte da sua carga horária seja dedicado exclusivamente para o município como forma de pagamento da prestação do serviço. Mas nesse caso, é um projeto de sugestão administrativa. Sugerir para que o prefeito crie, né? O vereador... Só para porque os vereadores que nos assistiram, imagino que a maioria pelo menos já sabe, o vereador não pode criar despesas para o executivo. Exato. Então, quando o senhor fala em subsidiar, tem que ser de iniciativa do prefeito. Então essa sugestão lá é na forma de anteprojeto. Então encaminha-se para o prefeito, e o prefeito entendendo a viabilidade disso, certo? Alocando recurso orçamentário, abertura, claro, seja lá como for. A ideia que trouxemos para Rebouças é isso, está em estudo, está com o prefeito, né? E uma das vindas, o objetivo das minhas vindas à capital é buscar recursos, o Pires na mão, para que nós consigamos aportar recursos financeiros através de uma emenda parlamentar ou um recurso do governo do estado, para que nós consigamos implementar e fazer com que esse programa ele aconteça, porque daí os municípios pequenos que não têm essa disponibilidade, que não têm a procura desses profissionais, possam ter 2 situações. Primeiro, você fomentar na tua rede escolar a possibilidade da mudança. Você entregar para o teu povo, para as tuas crianças, os teus jovens, o sonho de um dia poderem ter uma profissão, ser médicos ou médicas, num primeiro momento. E o segundo momento, a partir de formado, que esses jovens, esses profissionais prestem o serviço. E se não também quiser fazer o pagamento, retorna para um fundo específico do município que vai subsidiar outros profissionais e que isso, passado 10, 20 anos, eu entendo que não existiria a falta do profissional da medicina no município pequeno. Não, e o êxodo também, né? Porque faz com que aquele menino que quer ser médico não tenha que ir embora. Sim. Né? Ele queira ficar ali. E outras profissões também, né? Outras profissões também. De início, pensamos... Porque se for, por exemplo, pensar numa cidade que ela o senhor falou que boa parte é agro, né? Agro. Então, o menino que faz agronomia, ele tem a possibilidade de voltar para casa e desenvolver melhor a sua profissão. Mas as outras aí fica limitado também. Limitado. A questão da medicina, pensamos, porque sempre foi, sempre será no município pequeno a dificuldade do médico. O médico é algo muito complexo, difícil mesmo. Então fica pouco tempo às vezes, ou às vezes fica até sem os médicos. Tem as questões das limitações legais que fala sobre o teto, daquilo que pode ser pago, o limite do financeiro não pode ser maior que o salário, o subsídio do prefeito, né? Então, tudo isso é levado em consideração, a dificuldade de você encontrar esses profissionais. Bem, a gente sempre fala aqui, o Nélio que gosta de falar de 2024, né? Vamos lá. Ele já tocou no assunto, né? De repente, nessa possibilidade de colocar o seu nome à disposição para o executivo, mas vai ser uma eleição diferente como todas as outras, com perfume diferente, né? O número de candidatos por chapa já vai ser diferente. Muda muito lá em Rebouças? Muda, porque agora, na atual conjuntura, o prefeito ele se reelegeu não pode ser mais candidato, né? Então, naturalmente, vai procurar um sucessor. Então, eu entendo que essa próxima eleição, do ano que vem, que se assevera por aí, nós temos como obrigação, enquanto oposição, poder oportunizar à população um perfume diferente. Então, nesse sentido, respondendo o que o Nélio, alguns minutos atrás, havia perguntado, como pré-candidato, eu entendo que essa questão do executivo, Márcio, respondendo, é mais uma vocação do que um anseio. O prefeito, muitas vezes, tem pessoas que querem ser, mas não conseguem porque não existe uma aceitação de um grupo. Existe toda uma composição para se chegar até o candidato. Mas eu entendo que se for o interesse da maioria que entenda ser o meu nome, um nome propositivo que possa somar o município, pode ter certeza que eu abraçarei
a minha mala do destino, estarei pronto para aceitar essa incumbência com muito respeito. E, desculpa, só para complementar esse assunto, continua no PSC? Continua. Porque agora serão, pensando no Legislativo, serão 10 candidatos do PSC. 10. E essa chapa tem condição, de repente, de contribuir para a sua eleição? Eu entendo que essa questão dessa reforma eleitoral e essa nova composição, as quantidades de candidatos, isso interfere muito no município pequeno. Então isso o partido, eu entendo que são muitos partidos. Não precisaríamos no Brasil ter tantos partidos como temos. Já diminuiu, né? Já diminuiu. Mas precisamos, qualquer candidato hoje, em cidade pequena, vai ter que constar um arco de aliança. Porque num partido só não elege mais ninguém. Com certeza. É capaz de não eleger o prefeito nem o vereador. Nem o vereador. Então, ou tem um arco de aliança, ou você não é candidato a prefeito. Então, respondendo a sua pergunta, já estamos fazendo o dever de casa, procurando os formadores de opinião, as pessoas que têm o mesmo pensamento e a mesma linha de atuação dentro da política, e com certeza, se não formos candidatos, estaremos junto no grupo para poder buscar um caminho diferente para a nossa cidade. Ok. Posso tocar num assunto que para nós, como rebolsenses, né, que somos, é de muito valor, e o CTA? Dá para lembrar disso? CTA. O que é o CTA? O CTA é o Centro de Treinamento de Adolescentes. Então nós tivemos, durante as gestões que se passaram pelo município, pessoas com vocação para determinados temas. E Rebouças, graças a Deus e a iluminação de certas pessoas, eu posso citar aqui com muita consistência a pessoa do ex-prefeito falecido, já o seu Jerônimo Perússolo, que na época, com sua esposa, Dona Rosi, está firme até hoje lá, muito conhecedora da política e já foi vereadora também. Na época, eles tiveram a ideia de trazer uma oportunidade para as crianças, os jovens que não tinham condições financeiras, de ter um contraturno. Então, iam para a escola e tinham um contraturno dentro dessa instituição que é o CTA. Isso já são muitos anos, já tem essa instituição, muitas pessoas passaram por ali na sua diretoria. É uma instituição, ela não é ligada diretamente ao município, à política, ela tem a sua autonomia administrativa e tem recursos, inclusive, que vêm até de outros países para poder subsidiar as atividades em contraturno que acontecem desses jovens. É algo assim maravilhoso. Eu entendo que é um exemplo, é uma referência que os municípios poderiam ter e criar dentro dos seus municípios instituições e pessoas que tenham capacidade e gosto pela sua cidade de fazer a gestão. Eu entendo que o CTA foi uma das grandes importantes realizações da história, junto com a política, do engrandecimento do povo de Rebouças. Certo. E como que é a construção, ou melhor, construção não, a relação de Rebouças com os municípios limítrofes ali? Vocês conversam pensando políticas públicas conjuntas, não? Sim, nós temos, o Paraná ele é organizado dessa maneira. Existem regiões e tem as associações dos municípios. Então, quando fui prefeito, eu tive a oportunidade de ser o presidente da ANSESPAR, que é a Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná. Então, esses municípios são organizados, o nosso polo é Irati é a cidade-mãe da nossa região, e existem, sim, políticas públicas pensadas dentro dessa associação para tentar levar para os municípios. Um dos grandes entraves e dificuldades que nós tivemos na época de prefeito, naquele mandato de 13 a 16, foi a questão do lixo. A destinação, que os aterros, os lixões, que na época o próprio Ministério Público trazia diretrizes para a extinção desses aterros, desses lixões que existiam, né? Então, na época, através da ANSESPAR, foram pensados vários modelos de consórcios, né, para poder fazer a coleta e a destinação em locais que, ambientalmente falando, fossem adequados. Então, existem sim políticas públicas pensadas regionalmente. E uma das últimas atividades que eu tenho acompanhado é agora a reformulação dos planos diretores. Porque os municípios pequenos têm uma grande dificuldade com seus planos diretores. Um município como Rebouças hoje, se algum empresário, alguém quiser elevar uma edificação a mais de 4 andares, a legislação municipal não permite.
Então já exige uma modificação, uma alteração, uma modernização dos planos diretores, que acaba sendo caro e custoso para os municípios pequenos. E já existe um modelo consorciado dentro da Ancespar, que está auxiliando e quase concluindo já os planos diretores de uma maneira mais barata e mais possível de realização através desse modelo consorciativo. O que dá para esperar para o futuro de Rebouças? Ela está a quanto de distância da maior cidade, que é Irati, né? Irati. Então, nessa... Irati tem 50 mil? É 50, 60 mil, né? É o polo. Sim. Então, enquanto prefeito que fui, então eu pude entender um pouco dessa situação. Então, a cidade que mais orbita Irati é Rebouças. A cidade que mais tem dependência de Irati é Rebouças. Então, eu entendo que as próximas gestões, isso já está acontecendo. É possível perceber no município pequeno, que é o caso de Rebouças, já um investimento de empresários, que aquilo que você somente encontrava em Irati, você já encontra em Rebouças. Então, já existe esse pensamento do desenvolvimento do município. Então, eu creio que as próximas gestões elas vão ter que ter essa preocupação muito grande do desenvolvimento do comércio local, sim, a melhora das atividades dentro do município. A gente recebeu aqui recentemente uma vereadora e a gente estava discutindo exatamente isso do papel do vereador em criar políticas públicas para fortalecer o comércio da cidade. Né? Porque muita gente, por exemplo, aqui no caso da região metropolitana, ela tem o comércio, mas é tão próximo da capital que a pessoa deixa de comprar ali na rua da sua casa para ir no shopping. Porque é quase um entretenimento, é mais turismo, do que... né? Paga mais caro, às vezes pela mesma roupa. E lá acontece isso também, as pessoas às vezes deixam de consumir ali para ir consumir em Irati e já aproveitar e dar uma passeada. Acontece. Então isso é algo assim que é muito recorrente. E digo para vocês, hoje, andando no Uber, aqui na capital, conversando com a motorista, eu concluí, conversando com ela, eu entendo, quero que vocês também tragam a concepção de vocês a respeito. Eu entendo que as grandes cidades, elas têm essa facilidade de estarem ligadas, não terem, digamos, uma distância sem construções que uma cidade pequena tem pela outra. Mas numa grande cidade, você vive pequenas cidades dentro de uma cidade só. O bairro, ele acaba exercendo, por isso do papel do vereador, que ele é o regionalista, o bairrista ali, eu entendo que a gestão política e a forma da organização entre as pessoas acaba sendo o mesmo molde de uma cidade pequena. Então, como você mesmo comentou, do fato de as pessoas sair do seu bairro e ir até o shopping, acontece isso aqui das pessoas de Rebouças irem até Irati, que acaba sendo um turismo, um passeio. Então, não é diferente. Então, isso eu entendo que é um modelo que acontece no Brasil todo. A verdade também é o seguinte, né, Claudemir? O empresariado precisa também evoluir. Tá? Dentro da modernidade dos negócios, é muito melhor você vender muito ganhando pouco do que vender pouco ganhando muito. Então, eu acredito que institutos como o Sebrae, como as empresas ligadas ao Grupo S, a Fiesp, o Senac, têm um papel fundamental no interior, que é fazer com que o empresário enxergue a sua posição mercadológica, que ele passe a poder competir em questão de preço para poder ganhar menos, mas vender mais, e ao mesmo tempo ganhar mais. Então, o interior ainda tem esse problema que o empresariado não tem essa visão. Então, uma cidade maior, um polo regional, sempre tem opções maiores e tem uma questão mercadológica que às vezes facilita as vendas. Então, caso você venha a ser prefeito, pense nisso. Secretaria de Indústria e Comércio atuante, para levar aos empresários da cidade essas informações, essa formação de desprendimento de certos padrões antigos, de manter mercadoria na prateleira. Mercadoria na prateleira é dinheiro parado. A mercadoria tem que estar saindo da loja e entrando nova. Então, eu acho que isso também é uma questão não só de Rebouças, de todas as cidades pequenas, que não veem o comércio dessa forma. Eu entendo, só complementando isso que você falou, é algo fundamental. O município pequeno, as pessoas se conhecem,
tem essa proximidade. Então eu entendo que a gestão pública, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do comércio, é muito importante você aproximar, não só através das associações comerciais que tem em todos os municípios, mas trazer o empresariado para dentro da discussão da política pública, econômica do município. Sim. Então, eu entendo que um dos grandes desafios vai ser conseguir trazer, digamos, essa classe para discutir a política pública do município. Eu creio que é um grande desafio e vai ser uma das grandes tarefas que não só Rebouças, mas os municípios pequenos que enfrentam as mesmas dificuldades, os gestores vão ter que pensar muito nisso. A gente tem percebido que são duas situações bem importantes. Uma delas é trazer indústrias, por exemplo. Não sei se lá a Rebouças tem algum polo, alguma coisa assim, se pode dizer melhor. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Fazenda Rio Grande. Foi criada a cidade industrial de Fazenda Rio Grande e em 20 anos ela se tornou talvez uma das cidades com o maior PIB aqui da região metropolitana, junto com Araucária e São José dos Pinhais. Por quê? Porque quando você traz a indústria, você cria empregos. E se você cria empregos, você precisa ter uma estrutura, né, urbana para aquelas pessoas morarem. E aquelas pessoas que vão morar são pessoas produtivas. Então você está girando renda, criando renda e fazendo com que elas se movimentem no município. E Fazenda Rio Grande deu esse pulo, né? E em algumas cidades do interior a gente percebe os polos. Então, na região sudeste, o polo do queijo, por exemplo, tem se destacado demais. Aí as grandes indústrias que trabalham com esse mercado começam a ter um olhar diferenciado para se instalarem lá também, porque lá tem mão de obra capacitada e assim por diante. Como é que é lá? A questão da mão de obra sempre vai ser um grande problema. Eu tive experiências enquanto prefeito de situações que inviabilizava-se a instalação de pequenos negócios em função de não existirem pessoas capacitadas naquele momento. Era algo que precisava, em poucos meses ali, levantar um grupo grande de pessoas. O meu entendimento hoje, e não isso aí vendo outros municípios que tiveram experiências positivas e vencedoras nisso. Alguns colocam como incubadoras de empresas, são vários nomes que... Mas hoje, os municípios pequenos eles têm a capacidade de emprestar recurso no governo estadual. Isso conforme a capacidade de endividamento. Então, isso acontece muito no momento agora, dos prefeitos emprestarem recursos para pagar com 4, 8 anos, descontando do próprio recurso que vem do governo do estado, para fazer asfalto. Isso é algo que é uma concepção... Sempre foi a questão do asfalto uma procura muito grande. Mas eu entendo que Rebouças, em específico, poderia se montar 10, 12, 20 barracões industriais, certo? E esses barracões oportunizar primeiro aos micro e pequenos empresários que já têm as suas atividades na cidade. E num segundo momento, a partir que essas empresas consigam ganhar condições maiores de movimento, porque se limita ao espaço. Mas o município poder ceder um barracão com uma energia que possa atender as demandas ali por um determinado tempo. E se essa empresa, microempresa, gera 3, 4 empregos, tenha aí a perspectiva de gerar 10 empregos, você já vai estar aumentando. E daí, como você falou, a partir do momento que você tem a existência de pessoas capacitadas a trabalhar, um grande empresário ele vai ter possibilidade de conseguir instalar, porque o grande problema é a mão de obra capacitada. Então eu entendo que no primeiro momento é poder utilizar recursos que o município é pires na mão, não tem dinheiro para construir. É viabilizar recursos para construir uma espécie de uma incubadora, de pequenos barracões, para que os micro e pequenos empresários primeiro se estabeleçam melhor e você construir um círculo para que aquilo possa se desenvolver melhor. É um círculo produtivo. E nisso eu sempre lutei muito, enquanto estávamos em Brasília, que existem maneiras. Eu participei no final dos anos 70, final dos anos 80, com o prefeito Nelson Fenker, lá em Bituva. Eu estive lá a pedido de um deputado com quem eu trabalhava e sugeri a ideia de se montar um sistema produtivo na cidade. Aí tivemos algumas conversas e ele achava
que a madeira já estava bem atendida, que já existiam algumas empresas madeireiras na cidade. E daí nós passamos a criar um modelo de negócio visando as malharias, com recursos do Banco do Brasil e com a interveniência da prefeitura, já que a prefeitura não pode ser avalista, mas ela pode ser interveniente. E isso gerou, na época, 124 pequenas empresas. Dessas 124 pequenas empresas, hoje nós temos 40, 50 grandes empresas que Imbituva é considerada a capital das malhas do Paraná. Então, eu acredito que existem maneiras de você buscar alternativas dentro do governo, dentro da iniciativa privada, para gerar emprego e renda. Então, espero que outros municípios tenham também a capacidade de gerar emprego e renda para manter a pessoa dentro da sua cidade com recursos decentes para poder criar seus filhos, ter a sua saúde, a sua alimentação decente. Isso é uma vontade que eu sempre tive e espero que um dia em Rebouças isso possa acontecer. Muito bem, vereador, a gente está chegando ao final do nosso encontro aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os vereadores que estão nos assistindo, mas para toda a comunidade, né? Do que é ser vereador e o que incentivo que o senhor dá para essa classe. Vereador, eu entrei na política e até hoje carrego esse ditado que me falaram, que entramos na política pelos amigos e não saímos pelos inimigos. Então, os homens de bem, se eles silenciarem, então isso dentro da filosofia nós temos várias mensagens, várias frases que trazem isso. Eu entendo que a função, a atividade do vereador é algo fundamental para a existência do município, porque é a maneira que a população tem de ser ouvida. Então, a organização política nossa do Brasil traz essa possibilidade. Então, a mensagem que eu trago a todos os vereadores, colegas pelo Brasil afora, que vai nos acompanhar, é que vamos em frente, sejam firmes naquilo, que muitas vezes o vereador de pequeno município ele tem que ser da oposição, ele tem que falar mal do prefeito, né? E se for da base, ele vai ter os agraciamentos ali daquilo que o prefeito pode conceder. Então, dependendo da maneira, independente do tamanho do município, é uma vocação. Eu entendo que a política ela foi feita para vocacionados, porque prejuízo não dá, mas lucro não dá também. É algo que traz alegria da gente poder estar junto com a população. Então, a mensagem que eu deixo é que sejam vocacionados e não se percam pela estrada, pelos descaminhos, é aquilo que pode trazer no ofício que nós estamos vivendo. Maravilha. Muito bem, esse vereador Claudemir Hertel, do PSC da cidade de Rebouças, no interior do estado do Paraná. Obrigado, viu, vereador? Eu que agradeço. Olha, eu quero mais uma vez saudar vocês por essa iniciativa. Eu entendo que isso aqui é o início de muitas outras informações que vocês vão trazer aqui, e as redes sociais hoje têm esse papel fundamental, e entendo que num futuro não muito distante, quem sabe nós nem estejamos mais aqui, nós viverá esse momento futuro de pessoas falando que vivemos agora a revolução da tecnologia da informação, que é algo que é plug and play, é na veia. As redes sociais levam muita informação com muita rapidez, e isso que eu entendo que o papel que vocês estão exercitando é muito bonito. Maravilha, Nélio. Obrigado por mais um encontro. Eu que agradeço a presença do vereador Claudemir, a tua presença e a tua coordenação mais uma vez. E estamos aí. Daqui a pouco estaremos com novos convidados no programa Vereadores.br. Muito bem, esse foi o Vereadores BR de hoje, o podcast de política muito mais próximo de você. Até a próxima.